Fala, meu povo! Seja muito bem-vindo para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre tipos de contrato de trabalho. É mais um tema do quadro Tudo o que você precisa saber sobre. E a gente está falando sobre admissão, tá? Então, nesse quadro a gente fala sobre toda a rotina de DP. Nesse momento a gente está falando sobre admissão. Esse é o segundo vídeo. Mas antes de a gente começar o vídeo, vou te pedir aquelas 3 coisinhas de sempre. Se inscreva e clique no sininho para você ser notificado toda vez que tiver vídeo novo. Dê like para o YouTube para mim entender que foi um vídeo legal e compartilha. Vamos fazer esse vídeo chegar a mais pessoas, tirar as dúvidas que as pessoas tenham sobre tipos de contratos de trabalho, ok? Só mais um adendo. Esse vídeo aqui, eu vou dividir ele em 2 partes, tá? Então aqui a gente vai ter os 6 primeiros tipos de contrato e no outro vídeo a gente vai ter mais 6 tipos de contrato. Como são muitos, então eu preferi dividir em 2 vídeos para não ficar muito cansativo, ok? Então vamos lá. No Brasil possui diversos tipos de contrato de trabalho. Com a reforma trabalhista, algumas modalidades foram regulamentadas e outras foram criadas. Portanto, como empregador, você precisa ter conhecimento sobre os direitos e obrigações do trabalhador para cada tipo de contrato. Tá? Então, você precisa saber quais são todos os tipos de contrato que existem para você saber qual é o melhor tipo de contrato para a demanda que você tem. Ok? Vamos ao primeiro tipo de contrato de trabalho agora. O primeiro tipo de contrato de trabalho é o contrato por tempo determinado. É um tipo de contrato que, como o nome mesmo já diz, você tem data de início e data fim. Tá? Então, quando o funcionário está assinando ali o contrato de trabalho, ele já vai saber quando ele vai começar a trabalhar e quando vai terminar. Esse contrato, você só pode fazer ele por, no máximo, 2 anos. Tá? Você pode prorrogar ele quantas vezes você quiser, só não pode passar desses 2 anos. Ok? Para que esse contrato tenha validade, ele precisa ser baseado em uma das 3 hipóteses que eu vou falar aqui agora, tá? Conforme está descrito na CLT. Primeira hipótese, contratação de serviço cuja natureza justifique a predeterminação do prazo da contratação. Então, é aquela atividade que tem data de início e data fim. Por exemplo, você vai contratar um pedreiro para construir uma casa, ou um escritório, ou fazer uma reforma no escritório. Você tem data de início e a data fim para ele terminar esse serviço. Né? Então, essa é a primeira hipótese. Segunda hipótese, contratação de atividades empresariais de caráter transitório. O que é isso, Alex? Vamos dizer que você tem uma empregada que está de licença maternidade. E aí você vai precisar de alguém para ficar no lugar dela enquanto ela está naquele período ali de 4 meses que ela vai tirar de licença. Tá? Então, é um período transitório. Você vai colocar um profissional durante a licença maternidade daquela funcionária. Quando ela voltar, aquele profissional ele vai ser desligado. Tá? Então, esse é um contrato por período transitório, de caráter transitório. Ok? Então, essa é a segunda hipótese. E a terceira hipótese é a contratação do colaborador em caráter de experiência. Só que essa terceira hipótese a gente vai falar no contrato por tempo indeterminado, que é o próximo. Tá? Então, lá eu vou explicar um pouquinho melhor o que é essa contratação do colaborador em caráter de experiência. Ok? Mais uma observação referente ao contrato por prazo determinado. É importante destacar que o contrato de trabalho por tempo determinado não garante ao trabalhador o recebimento do aviso prévio, da multa dos 40% do FGTS, bem como do seguro-desemprego. Tá? Então, fica bastante antenado aí com relação a isso. Então, esse foi o primeiro tipo de contrato. Agora, vamos para o segundo tipo de contrato. Contrato de trabalho por tempo indeterminado. Esse contrato é o contrato mais utilizado, né? Praticamente todas as empresas utilizam esse tipo de contrato, porque nele você tem data de início, mas você não tem data fim. Tá? Então, você faz um contrato por tempo indeterminado,
onde você vai ter a data de admissão, mas você pode demitir aquele funcionário a hora que você quiser, porque ele é por tempo indeterminado. Tá? Lembrando que mesmo ele sendo indeterminado, você tem o direito de submeter ele a um contrato de experiência de até 90 dias, que pode ser prorrogado por uma vez. Então, você pode fazer um contrato de 45 mais 45, de 30 mais 60, de 60 mais 30. Tá? Agora, se você fizer 30 mais 30, você não pode prorrogar de novo, vai ser só 60. Ok? Fica antenado também referente à convenção coletiva. Tá? Tem convenção coletiva que diminui esse prazo. Ao invés de ser 90, é 60 ou é 30. Tá? Então, fique bem antenado com relação a isso. Nesse tipo de contrato, no momento da rescisão por parte da empresa, caso o colaborador não tenha nenhuma falha na conduta, ele poderá usufruir do direito do recebimento dos 40% da multa do FGTS, seguro-desemprego e aviso prévio também. Tá? Com a reforma trabalhista atual, poderá ser feito um acordo entre as partes, né, para finalizar o contrato. A partir dessa decisão, então, a organização deve pagar ao funcionário metade do aviso prévio e metade da multa dos 40%. Tá? Essa aí seria mais ou menos a modalidade de comum acordo, que foi uma modalidade nova que veio com a reforma trabalhista. Okay? Então, esse foi o segundo tipo de contrato de trabalho. Vamos agora para o terceiro, que é o contrato de trabalho temporário. Por meio desse contrato, o funcionário é contratado para cumprir o trabalho em prazo determinado. O prazo deve, portanto, ser de 3 meses, mas que podem ser prorrogados por mais 6 meses. Tá? Então, ele vai ter o prazo de 3 meses e ele pode ser prorrogado por mais 6 meses. O objetivo é atender a uma necessidade transitória de substituição do quadro do pessoal ou ainda pelo aumento de serviço. No entanto, os casos mais comuns são para substituição de licença maternidade. Né? Então, você pode fazer aquele determinado lá ou esse temporário. Nessa modalidade contratual, o colaborador tem direito às horas extras, descanso semanal remunerado, 13º salário proporcional. Além disso, no final do contrato, o trabalhador também terá os mesmos direitos daqueles que estão no prazo indeterminado. Tá? Então, está aí uma diferença entre o temporário e o determinado. Tá? No final do contrato dele, nesse caso, ele vai ter direito a aviso, vai ter direito a tudo que o contrato por prazo indeterminado tem. No determinado, você tem essa diferença. Ok? Então, esse foi o terceiro tipo de contrato. Vamos para o quarto tipo de contrato, contrato de trabalho eventual, destinado apenas aos trabalhadores que prestam serviço esporádicos. Não se pode confundir com o trabalho temporário, pois o contrato de trabalho eventual não gera vínculo empregatício. O trabalhador eventual é chamado apenas para exercer uma atividade esporadicamente e não pode ser considerado como empregado da contratante porque o período de atividade é muito curto, não tendo uma relação direta de trabalho. Como o trabalhador é esporádico e não há vínculo empregatício, o funcionário não tem direito a nenhum benefício. Ele recebe apenas pelo serviço prestado. Isso acontece bastante com professores que precisam substituir outros professores titulares e substitutos, na ausência deles. Tá? Então, esse foi o quarto tipo de contrato, contrato de trabalho eventual. Vamos falar agora sobre o contrato de trabalho de home office. Né? A reforma trabalhista regulamentou 2 tipos de contrato que já era utilizado por algumas empresas, mas não tinha um direcionamento em como contratar os processos. É o caso do home office. Nessa modalidade de trabalho, o colaborador presta serviço fora das dependências da empresa e as suas tarefas são desenvolvidas por meio de tecnologia da informação e comunicação. O fato de ser uma atividade home office não descaracteriza o momento em que o funcionário precisa ir até a empresa para realizar alguma atividade específica. Isso pode acontecer, por exemplo, uma vez por semana. Né? Então, ele pode ir uma vez por semana e mesmo assim ser home office, não vai descaracterizar.
Como a atividade é exercida fora da empresa, em alguns casos dentro da residência do colaborador, é necessário um acordo entre empregador e empregado sobre os custos com equipamentos, insumos, despesas variáveis, como energia e outras. Tá? Energia, internet e tudo mais. Tudo que for acordado deve estar presente no contrato de trabalho para que haja clareza nas informações. Além disso, o colaborador de home office não perde nenhum direito trabalhista e cabe à empresa negociar alguns benefícios. Tá? Lembrando que o benefício do vale-refeição, vale-alimentação, cesta básica, são benefícios que a convenção coletiva que obriga a empresa a pagar. Tá? Eles não são estabelecidos na CLT. Então, caso seja necessário diminuir ou até mesmo alterar o valor, você tem que negociar com o sindicato. Tá? Você não vai ter embasamento legal. Porque legalmente a CLT entende que o custo com alimentação já está embutido no salário. Entendeu? Vamos ao próximo tipo de contrato, contrato de trabalho intermitente. Esse vai ser o último contrato que a gente vai ver aqui hoje. Tá? Os próximos tipos de contrato a gente vai ver na próxima aula. O contrato de trabalho intermitente passou a existir a partir da reforma trabalhista. Entre as suas características, a principal é a não continuidade dos trabalhos. A atividade ocorre com alternância de período de prestação de serviços e de inatividade. O trabalho deve ser determinado em horas, dias ou meses, independente do tipo de atividade do empregado ou do empregador. O contrato deve ser feito por escrito e nele deve constar como será feito o pagamento do colaborador. O período em que o colaborador estiver inativo não quer dizer que ele estará à disposição da empresa. Tá? Na verdade, durante esse tempo, o funcionário pode prestar serviço para outras empresas. Caso a empresa anterior queira contratá-lo novamente, basta informar com aqueles 3 dias de antecedência, ok? Então, o período de convocação tem que ser com 3 dias no mínimo de antecedência. Como qualquer outro trabalhador no regime intermitente, num contrato intermitente, o funcionário tem acesso aos direitos trabalhistas, como férias, FGTS, Previdência e 13º proporcional. Tá? Então, aqui eu fiz uma introdução sobre esses primeiros 6 tipos de contratos de trabalho. Na próxima aula a gente vai ver mais 6 tipos. E aí, gostou dessa aula? Ficou com alguma dúvida em algum desses tipos de contrato? Se ficou, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou ter o maior prazer de responder. E a gente se vê na próxima aula, onde a gente vai ver mais 6 tipos de contratos de trabalho. Tá ok? Até lá e tchau, tchau.